por ser um estado-chave para as eleições, para qualquer eleição, principalmente para a eleição de 2026. Mas tem um outro estado muito importante que vem agora do Nordeste, Pernambuco. Pela primeira vez, um cenário sobre a corrida presidencial e confirma aí o favoritismo do presidente Lula em um dos seus principais redutos eleitorais. É a primeira vez que sai o recorte de Pernambuco, né? Mas não que o presidente Lula performa bem. Isso já era esperado. Ele que sempre performa bem nos estados do Nordeste. Deixa eu ver aqui se eu acho o recorte de Pernambuco, senão a produção joga aqui para mim na tela. Cadê? Bom, a produção vai colocar. Eu sei que o presidente Lula tem 55% das intenções de voto do pernambucano nesse momento, num cenário de segundo turno, com o Flávio Bolsonaro, que performa mal, tem 21%. Se já é o entendimento, tanto que Flávio Bolsonaro já fez uma sinalização lá atrás, né, leve, de que podia escolher uma vice do Nordeste, uma mulher e do Nordeste, justamente para tentar aproximar ali, chegar em lugares que o bolsonarismo não chega. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, já tinha dito que a escolha do vice ou da vice do Flávio seria por esse caminho, para conseguir mais votos, e não pela lealdade ideológica, não exatamente só por isso, mas que o interesse é muito mais para conseguir voto do que exatamente o projeto político ali, a aproximação ideológica com o Flávio Bolsonaro, com o bolsonarismo. E aí esse recorte. Seja muito bem-vindo, você que tá com a gente pela TV e estava no intervalo, agora você já está de volta aqui. Vamos subir um pouquinho mais, a gente também está falando sobre a Genial Quest de Pernambuco. Aí foto do presidente Lula, ele que tem uma performance já esperada muito boa em Pernambuco. Pode subir para a gente ir diretamente lá para os primeiros gráficos. No primeiro turno, na verdade, eu tinha comentado que esse era o número do segundo turno, né? Mas é no primeiro turno. No primeiro turno, o presidente Lula tem 55% das intenções de voto contra 21% das intenções de voto para o Flávio Bolsonaro. Os outros candidatos ou são desconhecidos, né? Como, por exemplo, o Augusto Cury aparece aí com 2% e o Renan Santos com 2%. Olha que interessante, né? O Renan Santos aparece antes mesmo de Romeu Zema, que foi governador 2 vezes de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, governador de... Romeu Zema, de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, de Goiás, né? Já foram governadores. Tem uma ideia de que, por isso, eles podem já ser mais conhecidos. Mas lá, no caso de Pernambuco, quem tem conseguido avançar um pouquinho mais na frente desses outros políticos já experimentados é o Renan Santos, o outsider. Aparece aí na frente. Também o Augusto Cury, que é um escritor, não é conhecido pela política, né? As pessoas, quando leem ali na pesquisa para responder, essa é a intenção de voto estimulada. Então, o pesquisador chega para o pesquisado, para o entrevistado, e diz os nomes. Num cenário de Lula, Flávio, Augusto Cury, o escritor, Renan Santos, Lula, quem que você votaria? E aí as pessoas respondem. Não é o espontâneo, que as pessoas simplesmente se lembram do nome e falam. Esse estimulado, as pessoas são estimuladas a responderem a partir desses nomes. E aí faz todo sentido que o Augusto Cury chame a atenção, e também Renan Santos tem feito já um trabalho muito forte nas redes sociais. Como a gente já apontou aqui, ele vem chamando muita atenção. Agora, indecisos, branco, nulo e tudo mais, quase 20%, tá? Ou seja, empatado com Flávio Bolsonaro nesse cenário de primeiro turno. Então, as pessoas têm uma certeza, na sua maioria, de votar no presidente Lula e muito indecisas ali em relação às outras pessoas. Vamos subir um pouquinho mais? Muito provavelmente tem o recorte aí de segundo turno. Aqui, segundo turno. Perfeito. Não sei se tem... aqui, pronto. Olha só, é também estimulada, né? No segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro. Em quem que você votaria? Presidente Lula, 58%, Flávio Bolsonaro, 24%. No segundo cenário, é Lula, Ronaldo Caiado. Pior ainda a situação para o Ronaldo Caiado.
58% presidente Lula, 16% Ronaldo Caiado. No cenário 3, Lula com 60%, Romeu Zema com 15%. E o Renan Santos com um cenário levemente melhor do que o Romeu Zema. Por quê? Porque o Lula desce um ponto, 59%, e o Renan Santos com 15%. Então aí, Renan Santos, ele está empatado com o Romeu Zema e com o Ronaldo Caiado. Tem uma performance muito parecida com os dois, que já foram governadores, que já tiveram rosto na TV, né, já foram entrevistados por vários veículos. Mesmo assim, o Renan Santos tem a mesma pontuação de Romeu Zema e Ronaldo Caiado. E o Flávio Bolsonaro também não está assim tão lá na frente. O presidente Lula, se dependesse de Pernambuco, venceria com uma folga bem grande o David Lira, que eu sei que o nosso analista político já está aqui de volta com a gente. Cenário de Pernambuco sem grandes surpresas, né? Era exatamente o esperado, né? Estou de volta, Natália. Travou aqui para mim, mas consigo te ouvir, só não estou te vendo. Daqui a pouquinho Mas aparece. é um cenário. Tá certo. É um cenário que não traz surpresa, né? Embora tenhamos no Pernambuco a governadora Raquel Lira, que é do PSD, um partido de centro-direita, um partido ali do centrão, mas que Lula pontua muito bem em todos os cenários, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, com diferentes nomes, não só com Flávio Bolsonaro, mas como o Ronaldo Caiado, como você bem colocou, ele pontua aí acima dos 50 pontos nessa pesquisa. É um estado também que sempre esteve ao lado do presidente Lula, onde o presidente Lula também, no seu governo, levou muitos recursos para o estado, e isso acaba contribuindo também no momento que o eleitor responde essa pesquisa espontânea, Natália. É isso. E no cenário ali de primeiro turno, a gente não fez o destaque, né? Mas vale destacar que ele ganharia em primeiro turno, né? Na verdade, ele com 55% já no primeiro turno, contra ali, acho que 21% do Flávio Bolsonaro. 21% do Flávio. Exatamente. Então, a eleição para Pernambuco já se liquidaria no primeiro turno em relação ao cenário nacional, né? A presidência da República. Ontem a gente deu também os números do Pará, do Norte, e a situação do presidente Lula é bastante folgada. Não é tanto quanto a de Pernambuco, que também era esperada, mas é uma situação muito positiva. Ontem saiu o recorte do Rio de Janeiro. E para Flávio Bolsonaro, a situação é bastante preocupante, David, porque Rio de Janeiro deveria ser o grande palanque do Flávio Bolsonaro. Ele tem uma carreira política no Rio de Janeiro, a família toda ali viveu no Rio de Janeiro, né, morou no Rio de Janeiro, ele é senador pelo Rio de Janeiro, enfim, tem todo um caminho. Mas ficaria ali ele com 38% e o presidente Lula com 35%. E outras pesquisas já mostraram até o presidente Lula na frente. E é por isso que a gente traz das importâncias aí desses recortes estaduais, para a gente entender essas movimentações. No caso de Pernambuco aí, está cristalizado, o presidente Lula muito provavelmente vai seguir dessa forma. Vamos ver como vão ser os próximos meses. Inclusive com a campanha do Flávio, que vai para o Nordeste, né? Justamente por isso, para tentar mais votos. Mas em relação ao Rio de Janeiro, já pertinho da campanha começar, é uma situação preocupante para o Flávio Bolsonaro, que teoricamente deveria ter mais votos lá, meio que disparado. Tipo o presidente Lula em Pernambuco. Sim, porque a base territorial dele, onde ele construiu aí a sua história política, mas o eleitorado carioca também lembra, né, diversos escândalos quando ele era do Rio de Janeiro, né, a história, o caso das rachadinhas, pelo qual ele foi denunciado. Agora volta à tona aí essa questão da Copenhague, o que é a Copenhague, e também o governador do Rio de Janeiro, a ala ali da direita do Rio de Janeiro, bastante enfraquecida,
com vários escândalos aí nos últimos 2 anos, Natália. Isso acaba influenciando também a perspectiva e a formação da opinião pública de que não quer mais aquilo, por isso que ele perde força, um pouco de força ali no Rio de Janeiro, se a gente considerar as expectativas do PL para Flávio Bolsonaro no seu estado de origem. Além também, estou lembrando agora, que Eduardo Paes, que vai sair candidato a governo, está fechadão com o presidente Lula, né? Vai ser palanque para o Lula. Isso vai ser interessante de acompanhar esse processo do Rio de Janeiro, porque tem um histórico já. A última governadora da esquerda foi Benedita da Silva, foi inclusive a única que, desses últimos todos os governadores, ou não foi presa ou não foi retirada do governo por diversas investigações. Todos os outros que se sucederam tiveram problemas com a justiça e com a polícia, inclusive Cláudio Castro, que agora saiu, né, renunciou ao governo um pouquinho antes de ter condenação por problemas eleitorais lá nas eleições de 2022, mas depois disso já saiu investigação da Polícia Federal sobre Daniel Worcari, sobre o Banco Master, como ele tinha uma ligação ali muito estranha com o Daniel Worcari, com as aposentadorias ali do estado do Rio de Janeiro. Então, o Eduardo Paes vai também, muito provavelmente, ajudar bastante o presidente Lula. Vamos continuar sobre isso, David, mas eu vou chamar mais um elemento para a nossa conversa, que é o Ramiro Brits, o nosso repórter de São Paulo, que vem cobrindo aí todo esse processo eleitoral que já começou, Ramiro. A gente esteve juntos no plantão agora no final de semana, que foi o primeiro plantão do Metrópolis de Eleições. Teve convenção do PL, que o Ramiro acompanhou. Teve convenção do Ronaldo Caiado, que o Ramiro acompanhou.